Olá, seja bem-vindo ao canal. Assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho desse artigo, que esse artigo está fazendo muito, está dando muito o que falar aí no mundo inteiro, referente a essa escrita aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo falando sobre ele, mas basicamente a gente vai falar aqui sobre o futuro da inteligência artificial, tá? Esse artigo aí se chama IA 2027, então ele faz uma previsão aí para os próximos anos, tá? Sobre o quanto a inteligência artificial vai impactar nós, seres humanos, né? E falando um pouquinho dessa super inteligência aí que está se desenhando pela frente aí. Então, vamos lá. Basicamente, esse artigo fala sobre simulações, tá? Simulações e cenários, tá? De quanto isso vai impactar. Então, foram procurados aí alguns especialistas, um pouquinho da história, tá? Basicamente, esses profissionais, eu até vou usar aqui essa marcação, ó. Esses profissionais que escrevem esse artigo aqui, tá? Que falam um pouquinho sobre isso, muitos deles têm passagens pela OpenAI, então eles trabalharam em algum momento lá para a criação do ChatGPT, outros ainda trabalham, né? Na sua maioria já não trabalha mais. Mas todos eles têm um viés sobre inteligência artificial. E inclusive na renomada Universidade de Harvard também, basicamente todos têm passagem por lá. Então é um artigo de bastante relevância, mas mesmo que a gente não precise entrar exatamente no mérito de cada um aqui, vocês podem pesquisar eles isoladamente. Basicamente a gente tem aqui algo que vai nos impactar, mas são previsões, tá? Então vamos analisar o que esses especialistas têm com base nessa pesquisa, para a gente ficar atento aí do que vem pela frente. Então vamos lá. A gente então, eu chamo a atenção para que vocês observem aqui do lado, tá? Que esses gráficos aqui do lado vão nos representar bastante coisa, bastante evoluções, e é nele basicamente que eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de atenção. Enquanto eu vou falando sobre ele, a gente vai analisar sobre que resultados eles estão dando, tá? E que cenários eles estão pensando, tá? Então, como eu havia dito, tá? Basicamente, ele fala assim, o que a gente espera para até 2027, tá? E o que a capacidade da inteligência artificial tem em comparação à capacidade da inteligência humana, ou seja, nós seres humanos, e quanto isso vai impactar, tá? Na questão de empregos e na questão evolutiva mesmo, né? Do que isso vai acontecer. Então, bom, em resumo, o que a gente pode adiantar aqui, tá? Sobre isso. Então, esse artigo, basicamente, ele tem dois caminhos, tá? E acho que é importante a gente falar sobre isso. Esses dois caminhos são a aceleração desse processo de forma descontrolada, sem nenhum controle, né? Sem nenhum âmbito de cuidado dessas informações. Então, como esse assunto é um assunto um pouquinho longo, até já passei um cafezinho aqui para que a gente possa conversar melhor sobre isso. E a gente começa a entender um pouquinho sobre isso aí. E essa corrida mais organizada, tá? Então, um pouquinho dessa corrida organizada e essa corrida desorganizada, que é basicamente que a gente vive hoje, né? A gente vive hoje uma corrida desorganizada e muito sem controle, né? Sem controle das informações que estão ali. Se vocês lembrar lá, o OpenAI, há uns tempos atrás, aí a União Europeia tinha processos, né? Referente a vazamento de dados, o que eles estavam usando dados para treinar. E esse assunto aí acabou passando, né? Passando ele e um pouco despercebido, né? Na medida que as coisas começam a acelerar demais, né? Nessa corrida aí. E a gente até pode dizer, né, que a corrida da IA é a nossa corrida do ouro do século atual, né? Então, o país que tiver a inteligência artificial mais evoluída, basicamente é a dona do ouro, né? Que a gente vive atual, nessas duas trajetórias. Tá? Então, basicamente, o seguinte, ó, como é que essa pesquisa se desenhou, tá? Os autores, então, realizaram 25 exercícios, tá? De simulações, com mais de 100 especialistas, tá? Em diversas áreas, na área da indústria, na área de serviço, na área de segurança, para isso tudo
tentar resultar alguma coisa de que o que a inteligência artificial vai nos impactar, tá? No que isso basicamente vai mudar nossas vidas, né? E principalmente o quanto a gente tem que se preocupar ou não com isso. Tá? Mas já adianto que, ó, antes de tomar um gole de cafezinho, sim, nós temos que nos preocupar. Isso vai impactar bastante se esse estudo se provar correto. Tá? Seguindo aqui então, eu disse para vocês observarem aqui do lado, porque aqui, ó, em meados de 2025, que é o que a gente vive atualmente, tá? Atualmente, o que a gente tem, né? A gente tem agentes de IA, tá? Agentes de IA que nos ajudam. Aqui no canal fala sobre isso, a internet tem que estar inundada de informações sobre isso. Tá? Os agentes de IA, hoje, eles já conseguem executar tarefas, né? A gente pode demandar coisas para eles fazerem e eles conseguem fazer. Mas, inclusive com ferramentas low code, então sem programação. Isso não é uma grande novidade, porque a gente já conseguia fazer isso antes. Só que não da forma tão fácil e tão eficiente que a gente tem hoje. A gente tinha que programar, eram muitas linhas de código para ser executada. Então era bem trabalhoso fazer isso. Hoje a gente arrasta coisas em telas. Né? Aqui no canal tem vídeo sobre isso, inclusive. Vou deixar até o card explicando um pouquinho mais sobre agentes de IA. Mas basicamente ele tem essa função, né? Ele tem essa função de executar tarefas. Isso a OpenAI aqui tem o Operator lançado recentemente, né? Que já executa essas tarefas, tá? Que já funciona e tem outras IAs que já fazem isso também. Então isso é o que a gente vive hoje. Tá? Aqui desse lado também, ó, se a gente começa a botar o cursor em cima, ó, a gente já começa a ter aqui, ó, uma comparação do que aqui chama de laboratório chinês, né? Mas enfim, o que a inteligência artificial está andando, tá? E o que a gente tem de público e o que o nosso cérebro aberto, né? Que fala que é tudo aquilo que está disponível, nos colocam. E a gente vê aqui as linhas bem acentuadas, né? Então são linhas que são bem separadas, né? Então isso demonstra. E aqui também a gente tem uma representação, né? Essa representação aqui também nos mostra que está tudo muito parelho no início de 2025, aqui meados de 2025. A gente começa a ir para final de 2025, que é o final desse ano aqui. Tá? A gente já começa a ter algumas capacidades da inteligência artificial se despontando, como a codificação, tá? Que basicamente é o que hoje a inteligência artificial faz, né? A gente tem várias ideias de desenvolvimento que já tem aí Cursor, Windsurf, que já programam só botando prompt de comando, né? Tá? Então já tem essa função nativa nisso. Aqui a gente fala também um pouquinho sobre a questão de processamentos, né? E assim por diante. A gente então vai para 2026, tá? Início de 2026. Então a gente já tem aqui uma aposta de usar a IA para aceleração de pesquisas, tá? Dando resultado. Observem que algumas coisas já começam a ficar mais verdinhas aqui, ó, tá? Nessas questões aqui, ó. E isso significa que em algumas áreas a inteligência artificial, ou seja, os próprios agentes de IA, né, já começam a ter poder e ter capacidade de influenciar, tá? Nessas questões. Seguindo aqui então, a gente vai para 2026, tá? A gente vai aqui para meados de 2026, tá? A gente daí aqui já embarca numa área um pouquinho complicada, né? Quando a gente fala de chips, né? E a gente fala aqui da falta de apoio. E esse artigo foi escrito antes dessa guerra Estados Unidos e China tá ocorrendo agora, né? Então ele é anterior a isso. Mas basicamente, né? A gente taca aqui os desafios que vão se encontrar, porque quanto mais a gente usar a inteligência artificial para substituir funções, empregos e até mesmo coisas que a gente faz, né? A gente já começa a demandar mais, né? Isso é normal. E observem aqui, né, que a demanda aqui também começa a crescer. Tá? E essas linhas aqui, ó, elas começam a se aproximar um pouco mais.
A gente vai para final de 2026 e aqui é algo muito impactante, né? Isso é algo muito preocupante, né? Preocupante na questão social, que a IA assume alguns empregos. Então, isso é um desafio, né? Um desafio mundial sobre isso, é que algumas profissões, alguns empregos serão substituídos por IA. Isso não tenha dúvida, né, sobre isso. A questão é quais e quanto isso de impacto vai ser gerado, né? Acho que esse é o desafio. E observem que esse desafio, ele bate basicamente aqui, tá? De quanto. E a gente está falando do agente, né? A gente está falando do agente 1, né? A gente ainda está na primeira versão dele no final do próximo ano. Então, a gente nem chegou em 2027 ainda. Mas vamos lá para 2027. Então, em janeiro de 2027, a gente já tem o agente 2, a segunda versão dele, com uma capacidade maior de pensamento, de aprendizado, e a gente já começa a ter esse agente, de fato, fazendo substituições de emprego, né, mais eficientes, empregos que precisam ter um pouquinho mais de intelecto, né, um pouquinho mais de pensamento cognitivo. Então, a gente começa a ter, e esses impactos estão aqui, ó, descritos nessa tabela aqui. A gente vê que essas linhas aqui, ó, elas começam a se aproximar, elas começam a ficar mais perto, e esse agente ele começa a aprender, né? E isso que aconteceu já, a gente já viu isso, né? A gente já viu as inteligências artificiais, quanto elas são capazes de aprender. Então a gente segue aqui. Aqui também fala um pouquinho sobre uma questão geopolítica, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão de segurança. Então, a gente já fala um pouquinho desse cuidado, tá? Da questão de segurança nacional. Por quê? Porque hoje a inteligência artificial, hoje, ela é a corrida do ouro, né? Os países que tiverem a sua melhor inteligência artificial, aquela que for mais eficiente, aquela que for mais pulverizada, o país vai ter o domínio, né, a soberania sobre isso. E aqui a gente já começa a ter essa representatividade aqui colocada. Então, a gente já começa a demonstrar algumas questões, né? Aqui a gente vai então para 2027, a gente vai para março de 2027. A gente fala de avanços algorítmicos, né? Então aqui a gente já está falando sobre os agentes ficando mais inteligentes a cada dia. E observaram que as linhas aqui, ó, elas começam um pouquinho mais se aproximar, um pouquinho mais transpassar entre elas. E observaram que isso aqui, ó, começa a dar sinais. Então quando a gente fala aqui, ó, em política, tá, ó, então essa barra mede a habilidade política da IA para melhorar o desempenho atual. Então se a gente coloca o cursor aqui, ó, a gente já começa a ter aqui, ó, a gente já começa a ter pontuações e a capacidade delas, né? Então é bem interessante colocar esses cursores e entender isso, tá? Abril de 2027, a gente já está falando de agentes 3.0. Então a gente já tá, ó, olha, observem essas linhas aqui, já se aproximando, já umas passando, e observem também que a capacidade da IA, ela começa a atacar a política, por exemplo, né? Começa a atacar a geopolítica, né? Principalmente nessa questão, né, nessas guerras, né? Essa guerra política que a gente vive aí, de quem vai dominar a inteligência artificial, as previsões. Tá? Então, é bem impactante, tá? Bom, seguindo aqui, a gente já fala de segurança nacional, já havia mencionado sobre isso, né? Anteriormente. A gente está em junho de 2027, quando a gente tem a IA e volta ao aperfeiçoamento. Então, ó, vocês vão ver essa empresa, né? Esse nome aí falando, né? Que é uma empresa que eles criaram, uma pseudo-empresa, para que possam delimitar, né? Que possam não usar OpenAI, DeepSeek, enfim, eles criaram uma empresa
e começam a fazer essa futurologia, né? Então, aqui a gente já impacta na questão de data centers, né? E continuam observando essa lateral aqui. Lateral aqui é bem importante, então mesmo que a gente não precise ler exatamente aqui, a gente já começa a entender aonde as coisas estão se caminhando. A gente já começa a ter impacto social mais aprofundado sobre trabalhador remoto barato, tá? Então, as empresas americanas que seguem atrás a lançar suas próprias IAs, aproximando-se de programadores automatizados, tá? Então, olha só a que ponto a gente já começa a pensar e a gente já começa a chegar, né? E a gente já está falando de agente 3.0, ó, anuncia, então, agente 3.0 ao público, né? Então, isso já começa a ficar mais perto das pessoas comuns, não só das pessoas de tecnologia. Aqui já fala um pouquinho da geopolítica, né? Que basicamente é um grande fator impactante, né? Que ocorre. Aqui já fala um pouquinho sobre isso. E a gente já está em setembro de 2027, a gente já está no agente 4.0, tá? Então, o pesquisador de IA super-humano. Então, a gente já está falando que o agente 4.0 vai se parecer muito, muito com nós, seres humanos, tá? Então, com os nossos pensamentos, né? Baseados aqui, né? Em modelos. Então, e observem que algumas coisas crescem exponencialmente, né? O poder de computação, né? Poder de codificação, poder político, né? De previsões robóticas. Então, é algo que... E observem que essas linhas aqui, elas ficam juntas, né? Então, significa que as capacidades se igualam, em uma ou outra situação se despontando, mas é algo bem, bem impactante, tá? E seguindo aqui, e a gente, então, em outubro de 2027, então aqui a gente já entra numa questão, né, de alinhamento, né, de supervisão governamental, para saber o quanto isso é desafiador ou não, no impacto social, tá? E no impacto de próprios empregos, né, que se vem. Então, aqui se faz até, né, robôs de propaganda chineses e russo que viraram a opinião pública americana contra a tecnologia, tá? A indústria de tecnologias, agentes de inteligência insistem que a corrida armamentista em andamento. Tá? E a gente termina esse assunto aqui e falando um pouquinho dessas previsões e o quanto isso vai nos impactar. Tá? Lembrando que isso são previsões, tá? Não necessariamente vão ocorrer, mas é algo que a gente já começa a ter uma noção que os agentes de IA, já a primeira coisa que a gente começa a ver, agentes de IA cada vez mais inteligentes, a gente já começa a ver que isso começa a impactar diretamente a nossa vida, então aquilo sai de algo que isso vai impactar só a programadores, só o pessoal que trabalha com TI. Não, né? Isso começa a impactar todo mundo, né? De forma mais generalizada em diferentes áreas, tá? Isso também impacta numa questão cultural de aonde que a gente quer nessa organização da inteligência artificial, desses dados que estão tendo, de como ela está sendo treinada, o quanto nós estamos preparados para ter isso, né? Quanto isso, de fato, vai impactar a nossa vida. Esse artigo é muito interessante, vou deixar aqui para vocês darem uma lida sobre ele. Ele coloca algumas coisas muito futurologia, né? Uma futurologia, mas que talvez isso possa acontecer, ou talvez aconteça não da forma que eles estão descritas, mas a gente já percebe que isso está cada vez mais perto de nós. Nós, que eu falo, pessoas normais, pessoas comuns, tá? Muito mais do que na área de tecnologia. Então, deixa esse artigo aqui para falar e quando eu tiver mais materiais sobre nesse sentido, eu vou trazer aqui para vocês, para que a gente possa conversar sobre esse assunto e a gente conversar sobre assuntos que não necessariamente são técnicos, mas são assuntos de mercado também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O material está aqui embaixo para que vocês possam ler e tirar suas próprias conclusões. É bem importante que todos estejam na mesma página, sabendo o que está acontecendo.
e tem muita, muita coisa pela frente aí. Eu sempre brinco que a gente não viu nada ainda, né? Tem bastante coisas para ver. Com o cafezinho na mão, a gente começa a ver essas mudanças aí, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.